Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Emanuele e esse é o canal 3 da Madrugada. Aqui eu falo de assuntos variados, envolvendo assuntos de crimes, serial killers e alguns crimes que inspiraram filmes ou séries. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu já te peço que se inscreva no meu canal e também deixe um like nesse vídeo logo de início, para poder ajudar no engajamento e também para que esse vídeo possa ir para outras pessoas. No vídeo de hoje eu vou trazer a história de Jeffrey Dahmer, que era um serial killer americano, que no dia 21 de setembro, no dia 21 desse mês de 2022, a Netflix lançou uma minissérie falando sobre a história dele, sobre os crimes dele e também sobre algumas coisas da vida dele. E eu não assisti toda para não influenciar muito assim no vídeo, mas eu assisti acho que uns 3 episódios e eu gostei bastante da série. Ainda mais que o Jeffrey Dahmer é interpretado por Evan Peters. Ele é um ator maravilhoso que também interpreta alguns personagens na série American Horror History, que inclusive o diretor dessa minissérie da Netflix, sobre a história de Jeffrey Dahmer, também é o mesmo diretor de American History e também da série Glee, que é o Ryan Murphy. Então a série é bastante assim, meio pesada, mas é uma coisa que aconteceu na vida real. E nesse vídeo eu vou me aprofundar ainda mais no caso do Jeffrey Dahmer. Então vou parar de enrolar, vou começar logo o vídeo, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Seus pais eram Lionel e Joyce Dahmer. Quando ainda criança, seus pais se mudaram para Beth, Ohio, onde estudou na Rivery High School, que lá ele começou a jogar tênis e também tocar clarinete. O Jeffrey ele era conhecido como uma criança bem energética e também uma criança bem feliz. Mas tudo isso mudou quando ele passou por uma cirurgia aos 4 anos de idade, uma cirurgia de hérnia umbilical, que mais tarde o pai dele relatou isso para a polícia, que o temperamento dele tinha mudado muito depois dessa cirurgia, só que a polícia não via essa cirurgia relacionada com os crimes que o Jeffrey iria cometer futuramente. Fora essa questão de saúde do Jeffrey, que acabou mudando o comportamento dele, a família dele, os pais dele, brigavam constantemente, principalmente assim na frente dele, e ele não recebia bastante afeto ou quase nenhum afeto da mãe dele. A única pessoa que dava um pouco de atenção a ele era o pai dele, só que o pai dele, ele era bastante ocupado, tanto com trabalho como formação acadêmica. Então, o Jeffrey acabou sendo um garoto meio que isolado. Ele não tinha muita convivência nem com os pais dele e nem na escola. Em 1970, quando o Jeffrey tinha apenas 10 anos de idade, ele estava na mesa de jantar junto com o seu pai. E ele estava jantando e em uma ocasião que ele estava comendo galinha, frango, ele perguntou como é que fazia para deteriorar os ossos de galinha, para poder destruir os ossos de galinha. E o pai dele acreditava que aquilo era só curiosidade de criança, então ele demonstrou ao Jeffrey como é que usava alvejante para poder derreter os ossos de galinha e também como ele conseguiria preservar esses ossos. Como na escola o Jeffrey ele era bastante isolado, ele buscava maneiras estranhas de poder se entrosar entre os seus colegas de turma, os colegas de escola. Os colegas dele descreviam ele como uma pessoa estranha, já que a forma que o Jeffrey encontrou de poder se socializar com o restante da turma era imitar ataques epiléticos, e os colegas dele diziam que aquilo era bastante estranho, mas eles incentivavam o Jeffrey a fazer isso, já que eles achavam bastante engraçado, mas isso não ajudou o Jeffrey a se enturmar, já que os colegas dele, apesar de ele incentivar o Jeffrey
a imitar uma pessoa epilética, eles achavam aquilo bastante estranho. Quando Jeffrey tinha 15 anos de idade, os colegas dele afirmaram que perceberam que ele já estava começando a se tornar uma pessoa alcoólatra, um adolescente alcoólatra. E o Jeffrey disse que a partir desse momento, nos 15 anos de idade, esses desejos que ele tinha de fazer mal a outras pessoas começou a florescer. Mas ele disse que o álcool não tinha nenhuma relação com os crimes dele. Ele simplesmente bebia para poder esquecer dos pensamentos que ele tinha, os pensamentos ruins que ele tinha. E nessa época também ele começou a dissecar animais mortos que ele encontrava na estrada. E em casa mesmo ele tinha o seu próprio cemitério particular de animais. Na puberdade, o Jeffrey se descobriu homossexual, mas ele não contou para os pais dele imediatamente que ele era gay. Ele demorou um pouco para dizer. E também na puberdade dele, na adolescência, ele manteve um relacionamento com outro garoto, mas eles dois não chegaram a fazer sexo, eles só mantinham relacionamento só de beijo, e isso não durou muito tempo. Mais tarde, o Jeffrey confessou que começou a fantasiar sobre dominação e de exercer completo controle sobre um parceiro submisso. Essa fantasia gradualmente se entrelaçava com seus hábitos de dissecação em animais. O Jeffrey queria realizar essa fantasia dele de deixar um homem consciente e deixar o homem meio que submisso a ele, e ele queria fazer isso com um homem que ele corria toda manhã. E ele achava esse homem atraente, então ele se escondeu no mato e esperou esse homem aparecer. Ele estava com um taco de beisebol, mas esse homem não apareceu, então ele não conseguiu realizar isso que ele queria. E ele disse que nesse dia ele estava meio que disposto a matar uma pessoa. Ele só não matou porque, felizmente, o rapaz não apareceu. Em 1977, as notas do Jeffrey começou a cair muito, mas ele conseguiu se formar no ensino médio, mesmo os pais dele estando em processo de separação. E nesse mesmo ano, o pai dele acabou deixando a casa da família. E alguns meses depois, o Jeffrey acabou sendo abandonado pela sua mãe. Quando ele tinha 18 anos de idade, a mãe dele acabou deixando a casa, deixando ele sozinho, sem comida e sem nada. Após o divórcio dos pais dele se formalizar, o pai dele acabou se mudando para um hotel próximo e sua mãe acabou se mudando para a cidade vizinha em Wisconsin, junto com seu irmão mais novo, que se chamava David Dahmer. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas depois de ter se formado no colégio, aos 18 anos de idade, quando ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, ele estava dirigindo o carro dele na estrada e ele encontrou o Steven Hicks, de apenas 19 anos de idade, aproximadamente 19 anos, ele já estava perto de completar essa idade, e ele deu carona para o Steven, e o Jeffrey acabou levando o Steve para a sua casa, e lá eles começaram a beber. O Steve ele estava a caminho de um show em Lockwood Corners, mas ele concordou com o Jeffrey em ir para sua casa e beber um pouco. Mas conforme chegava a hora do show, o Steve começou a querer ir embora, mas o Jeffrey não queria deixar ele ir embora de jeito nenhum. Quando o Steve ele deu as costas para poder ir embora, o Jeffrey acabou acertando a sua cabeça com 2 golpes com um haltere de 5 quilos. E quando o Steven caiu no chão, o Jeffrey começou a estrangular ele, estrangulou ele até a morte. E lá mesmo, quando ele estava caído no chão, o Jeffrey começou a se masturbar em cima do corpo do Steve. E logo depois, no dia seguinte, ele acabou dissecando o corpo do Steven no seu porão. Ele retirou toda a carne do corpo dele
E depois ele deu um jeito de se livrar de alguns restos mortais do Steve pela privada, dando descarga. E outras partes do corpo dele ele dissolveu em ácido. Ele pegou uma marreta para poder destruir os ossos do Steve e acabou enterrando esses ossos no quintal da casa dele. 6 semanas após o assassinato de Steven, o pai dele, junto com a noiva dele, voltou para a casa do Jeffrey, e ele viu que o Jeffrey estava morando sozinho e abandonado. Então o Jeffrey pediu para o pai dele para poder estudar, fazer uma faculdade. E o Jeffrey foi matriculado na Universidade de Ohio, só que ele ficou apenas um semestre porque o Jeffrey ele já estava muito viciado em álcool. Uma vez o pai dele foi visitar ele na universidade e chegando lá, ele encontrou o Jeffrey meio que desmaiado de tanto álcool que ele tinha ingerido, e também as notas do Jeffrey estavam muito baixas, e isso fez com que o Jeffrey trancasse a faculdade, largasse a faculdade com apenas 3 meses de estudo. Em janeiro de 1979, por insistência do seu pai, o Jeffrey se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antonio, e depois foi transferido para Baumholder, na Alemanha Ocidental. Ele foi descrito como um soldado normal, com uma folha de serviço comum, porém mais tarde 2 militares afirmaram que teria sido estuprado por Jeffrey. Um dos soldados afirmou que o Jeffrey o drogou e estuprou seu corpo dentro de um veículo blindado de transporte pessoal. Durante os 6 primeiros meses do serviço, ele conseguiu controlar seus impulsos, mas o problema com o álcool retornou e sua performance no exército se deteriorou, ao ponto que em 1971 ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir para onde quisesse dentro do país. Ele então foi para Miami Beach porque ele não queria voltar para Ohio, porque ele não queria encontrar com o seu pai e mostrar para ele que ele tinha fracassado novamente, já que o Jeffrey já tinha fracassado na universidade. Então ele ficou em Miami e ele conseguiu alguns empregos e ele ganhava pouco dinheiro, mas em uma das ligações que ele fez para o pai dele, ele pediu para voltar para Ohio e morar com o seu pai. Ele passou algumas semanas morando com o pai dele, com a madrasta dele, e também fazendo alguns serviços domésticos enquanto ele não conseguia nenhum emprego, mas o abuso de álcool não tinha cessado, ele continuava com problema de álcool, tanto que ele foi preso por estar embriagado em público e o pai dele não sabia mais o que fazer. Foi então que ele teve a ideia de mandar o Jeffrey morar junto com a sua avó. O Jeffrey passou a fazer alguns serviços domésticos para a avó dele, enquanto ele não conseguia arranjar emprego, e também ele passou a acompanhá-la na igreja, até que ele conseguiu um emprego. Em 1985, ele começou a trabalhar em uma fábrica de chocolate, e o serviço dele era de 7 da manhã até as 7 da noite. E nesse período também ele começou a frequentar algumas saunas gays. E ele disse que nesse período todo aquele sentimento que ele sentia sobre dominação começou a florescer novamente. E ele também reclamava muito que os parceiros que ele tinha se movimentavam muito. Então foi aí que ele começou a planejar uma certa forma de poder dominar os seus parceiros para que ele pudesse ficar quieto. Nessas saunas que o Jeffrey frequentava, ele começou a colocar sonífero nas bebidas dos homens que frequentavam lá também. Quando esses homens estavam inconscientes, o Jeffrey começava a abusar sexualmente deles. E ao todo foram 11 homens que foram estuprados pelo Jeffrey nessa sauna, até que ele foi proibido de frequentar lá. Algum tempo depois, o Jeffrey ele viu no jornal que um rapaz de 18 anos de idade tinha falecido, e ele colocou essa ideia na cabeça dele que iria desenterrar o corpo desse rapaz
para poder ser um objeto sexual para ele. Ele colocou esse plano em prática, mas ele disse que cansou muito e o chão era duro e ele acabou desistindo de desenterrar o corpo. Em agosto de 1986, o Jeffrey ele foi preso após fazer alguns gestos obscenos em frente ao garoto de apenas 12 anos de idade. Ele foi acusado de conduta desordeira e condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo. Em 20 de novembro de 1987, o Jeffrey, que ainda morava com a sua avó, ele se encontrou com o Steve Tuomi, um rapaz de 25 anos de idade, de Michigan. Em um bar onde ele conheceu o Steve, ele acabou convencendo a ir para um motel onde ele tinha alugado um quarto por apenas uma noite em Milwaukee. De acordo com Jeffrey, ele não tinha intenção nenhuma de matar o Steve. Ele queria apenas drogá-lo e depois disso estuprá-lo. Mas ele disse que na manhã seguinte o Steven ele estava com o corpo no chão, ele estava com o peito esmagado e também com vários hematomas. E o punho do Jeffrey também tinha vários machucados, vários hematomas. Mas ele falou que não se lembrava de nada que tinha acontecido na noite anterior. O Jeffrey então comprou uma mala bem grande e acabou levando o corpo do Steven para a casa da sua avó. E lá ele começou a desmembrar o corpo do Steven em pequenos pedaços. Ele tirou os braços, as pernas, o dorso, tirou também toda a pele do Steve e ele começou a se desfazer dos restos mortais dele. E todo esse procedimento levou aproximadamente 2 horas. E depois de ter feito tudo isso, desmembrar o corpo, ter feito os pedaços pequenos, ele descartou o corpo do Steve, os pedacinhos do corpo do Steve, em um saco de lixo e despejou na lixeira. E ele também ferveu o crânio dele em um detergente industrial para poder manter a cabeça dele em conservação. Ele usava a cabeça do Steve para poder se masturbar e fazer alguns atos sexuais, mas com o tempo a cabeça dele, o crânio dele começou a se decompor. Então Jeffrey acabou destruindo o crânio dele e descartou normalmente no lixo. Após o assassinato do Steve, o Jeffrey começou ativamente a procurar novas vítimas, especialmente dentro ou próximo a bares gays, levando eles para a casa da avó dele e chegando lá ele drogava as vítimas e depois de deixar a vítima inconsciente com pílulas para dormir, eles a matavam por estrangulamento. 2 meses após ter assassinado o Steve, o Jeffrey acabou atraindo um garoto de apenas 14 anos de idade que se chamava James Doug Staton e ele atraiu ele para a casa da avó dele, prometendo $50 caso ele deixasse o Jeffrey fotografar ele nu. Os dois começaram a ter relações sexuais e depois de algum tempo o Jeffrey acabou estrangulando o James ali mesmo no chão do porão. E o corpo do James ficou lá no chão 2 semanas e depois disso o Jeffrey fez a mesma coisa que ele tinha feito com o Steve. Ele desmembrou o corpo do James e conservou a cabeça dele para poder ter relações sexuais. O crânio do James também se decompôs e o Jeffrey descartou a cabeça dele da mesma forma que ele descartou a cabeça do Steve. Em 24 de março de 1988, o Jeffrey conheceu o Richard Guerreiro, um homem bissexual de apenas 22 anos de idade, e ele o conheceu do lado de fora de um bar gay. Ele ofereceu $50 para ele apenas para fazer companhia por uma noite. O Jeffrey levou o Richard para sua casa e quando ele chegou lá, ele acabou estrangulando ele com uma tira de couro. E nas próximas 24 horas, o Jeffrey ia ter relações sexuais, necrofilia, com o corpo morto do Richard
E depois disso, ele seguiu com seus modus operandi, como ele fazia com todos os outros corpos que ele tinha assassinado. Ele desmembrou, dissolveu algumas partes em ácido e outras partes ele descartou em lixo e manteve em conserva a cabeça do Richard. Um mês depois, no dia 23 de abril, o Jeffrey levou outro homem para a sua casa e, chegando lá, ele drogou o homem, mas a sua avó acabou perguntando por ele. Tanto Jeffrey quanto a vítima acabou escutando a avó dele chamar, mas o Jeffrey ele respondeu de uma forma que dava a entender que ele estava sozinho, mas a avó dele sabia que ele levava homens para casa. E depois de um tempo que ele respondeu à avó dele, ele acabou levando esse homem para o pronto-socorro e ele foi uma das vítimas do Jeffrey que acabou escapando. Em setembro de 1978, a avó do Jeffrey pediu para que ele se mudasse da casa dela, já que ela não aguentava mais ele levando homens frequentemente para a casa dela, e também ela disse que o cheiro que vinha do porão era muito forte. E isso fez com que o Jeffrey procurasse um apartamento e ele encontrou um apartamento na Rua Norte e acabou se mudando para lá. Em 26 de setembro, um dia após completar sua mudança, o Jeffrey foi preso por drogar e molestar de um garoto de apenas 13 anos de idade, que ele havia levado para seu apartamento para tirar fotos dele nu. Em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual em segundo grau e incitar uma criança para fins imorais. Durante esse tempo, o Jeffrey acabou se mudando novamente para a casa da avó dele e lá ele fez a sua quinta vítima. Anthony Sears era um rapaz de 24 anos de origem multirracial que também conheceu do lado de fora de um bar gay em 25 de março de 1989. O Jeffrey levou o Anthony para a sua casa e lá eles começaram a ter relações sexuais, sexo oral. E depois disso, depois de terminar, o Jeffrey acabou estrangulando o Anthony. E depois disso, no dia seguinte, ele levou o corpo do Anthony para a banheira da avó dele e lá ele decapitou o corpo dele e desmembrou também, como ele fazia com todos os corpos que ele assassinava. Ele retirou toda a pele do corpo do Anthony e ele fez o mesmo procedimento que ele fazia com todos os corpos. Ele tirou toda a pele, descartou no lixo e o resto dos ossos dele também descartou. Mas segundo o Jeffrey, o Anthony ele era diferente dos outros rapazes. Ele disse que o Anthony, para ele era extremamente atraente. Então, ao invés de deixar em conserva apenas a cabeça, o Jeffrey deixou a cabeça do Anthony em conserva e também a sua genitália. Quando ele se mudou para um apartamento, ele acabou levando a cabeça e a genitália do Anthony junto com ele. Em maio de 1990, o Jeffrey se mudou para um apartamento em Oxford, o apartamento 213, na Rua Norte. Uma semana após se mudar para o apartamento, o Jeffrey fez a sua sexta vítima. O Wermund Smith, de 32 anos de idade, ele foi drogado e estrangulado pelo Jeffrey. E com uma câmera Polaroid, o Jeffrey tirou várias fotos do corpo de Raymond em posições sugestivas no banheiro do apartamento. O Jeffrey acabou cozinhando as pernas e os braços do Raymond em uma chaleira. E depois disso, depois de cozinhar, ele lavou o resto do corpo dele para tirar o couro, para ficar só os ossos. E os ossos ele acabou dissolvendo em um recipiente grande. E a única coisa que ficou preservada do Raymond foi apenas o crânio dele, assim como o Jeffrey fazia com todos os outros corpos. Em 27 de maio, o Jeffrey levou outra vítima, mas dessa vez quem acabou sendo drogado foi o Jeffrey. Ele acabou tomando a bebida por engano. E quando ele acordou, o rapaz já tinha sumido e tinha roubado algumas roupas do Jeffrey, $300 e um relógio. Em junho de 1990, o Jeffrey atraiu o Edward Smith
de apenas 27 anos de idade, ao seu apartamento. Chegando lá, ele o drogou e depois estrangulou logo em seguida. E ao invés de dissolver os restos mortais de Edward em ácido, ele preservou o esqueleto dele no freezer por vários meses, na esperança de não reter umidade. E isso não deu certo e o Jeffrey começou o processo de acidificação do corpo e acidentalmente nesse processo ele acabou por destruir o crânio dele e isso fez com que ele ficasse bastante triste e também frustrado. 3 meses depois, ele atraiu para seu apartamento o Ernest Miller, um homem de 22 anos de idade, nativo de Chicago, com uma oferta de $50 para ele passar a noite com o Jeffrey. O Jeffrey acabou tentando fazer sexo oral no Ernest, mas o Ernest acabou impedindo ele, porque ele disse que aquilo iria custar um extra para o Jeffrey. Então o Jeffrey acabou oferecendo bebida para ele, mas ele tinha pouco sonífero. Então depois do Ernest beber, ele não ficou muito sonolento e isso fez com que o Jeffrey o matasse com uma facada em sua carótida. O Jeffrey acabou levando o corpo do Ernest para o banheiro e lá ele começou a tirar algumas fotos sugestivas, algumas fotos sexualmente sugestivas, e lá ele começou a desmembrar o corpo do Ernest. E nesse processo de desmembrar o corpo do Ernest, ele acabou guardando algumas partes do corpo dele dentro do freezer, que isso iria servir para consumo próprio do Jeffrey. E o crânio do Ernest, como sempre, ele acabou sendo conservado. 3 semanas após a morte do Ernest, o Jeffrey fez a sua 8ª vítima. David Thomas, de apenas 22 anos de idade, ele se encontrou com o Jeffrey num shopping local e o Jeffrey começou a convencê-lo a ir até o seu apartamento para tomar algumas bebidas. Mais tarde, o Jeffrey confessou para a polícia que não achava o David atraente, mas ele tinha medo de liberar o David, pois ele tinha drogado o David e ele tinha medo de o David ficar enfurecido e acabar procurando a polícia. Então ele decidiu matar o David simplesmente para ele não denunciar o Jeffrey. Em fevereiro de 1991, o Jeffrey observou o Curtis Strauter, de 17 anos, em uma parada de ônibus. Ele o levou para o seu apartamento com a promessa de dar algum dinheiro para ele caso ele pousasse nu para ele. E assim que o Curtis foi drogado, o Jeffrey o estrangulou. E quando o Jeffrey estrangulou o Curtis, ele colocou o Curtis em umas posições sexualmente sugestivas e começou a tirar algumas fotos dele já morto, que ele tinha estrangulado ele. E ele tirou algumas fotos dele e depois disso ele desmembrou o corpo de Curtis, só que ele guardou o crânio dele, a genitália e as mãos dele. 2 meses depois da morte de Curtis, o Jeffrey fez a sua 10ª vítima, um jovem de apenas 19 anos de idade. Mesmo o Errol sendo heterossexual, o Jeffrey conseguiu atrair ele para o seu apartamento e chegando lá, o Jeffrey drogou o Errol, mas diferente das outras vítimas, o Jeffrey ele não estrangulou o Errol. Ele abriu um buraco na sua cabeça e injetou um ácido clorídrico na cabeça do Errol. Segundo o seu depoimento, o Jeffrey disse que ele queria fazer uma espécie de zumbi. Ele queria deixar o Errol vivo, mas ele queria que o Errol fosse uma espécie de zumbi sexual para ele. Mas isso não deu certo. O Errol, ele acordou e quando ele acordou, ele disse para o Jeffrey que estava sentindo um pouco de dor de cabeça e perguntou onde é que ele estava. E logo após o Errol acordar, o Jeffrey drogou ele novamente e quando o Errol adormeceu, o Jeffrey o estrangulou e assim como todas as vítimas, o Jeffrey guardou o crânio de Errol. Durante todo o primeiro semestre do ano de 1991, os moradores do apartamento de Oxford reclamavam muito do apartamento do Jeffrey, principalmente do mau cheiro que vinha e dos constantes barulhos de pessoas e também que ele fazia bastante barulho com motosserra.
e os moradores reclamavam. E toda vez que o Jeffrey era confrontado, ele sempre dizia que o freezer dele estava quebrado. Isso fazia com que a carne dele congelasse e fazia com que ele perdesse todo o estoque de carne, porque acabava apodrecendo. E outras vezes ele dizia que ele tinha um aquário, os peixes dele morriam, e isso também fazia com que subisse um odor forte. Ele sempre dizia que ia consertar o freezer, que ia dar um jeito nisso, mas conforme o tempo ia passando, tanto o cheiro quanto os barulhos só ia crescendo no apartamento dele. Em 26 de março de 1991, o Jeffrey Dahmer conheceu, em uma avenida, o adolescente Conerak Sintasonphone, de apenas 14 anos de idade. Por coincidência, o Conerak ele era irmão de um jovem que o Jeffrey tinha molestado 3 anos atrás. E de início o Conerak pareceu bastante resistente à proposta do Jeffrey, e o Jeffrey continuou insistindo para que ele fosse até o seu apartamento, e ele disse que ia tirar apenas algumas fotos do Conerak, e se ele deixasse o Jeffrey fotografar ele daria $100 para ele. Ele acabou aceitando tirar essas fotos e foi até o apartamento do Jeffrey. Depois de algumas fotos, o Jeffrey ofereceu bebida ao Conerak e ele aceitou, só que essa bebida já tinha sonífero, e depois de um tempo que o Conerak bebeu, ele acabou dormindo, e quando ele dormiu, o Jeffrey fez sexo oral nele. E após isso, ele perfurou a cabeça do Conerak e também colocou ácido dentro da cabeça dele para ele fazer uma espécie de zumbi, assim como ele fez com a outra vítima que ele tinha feito e não deu certo. Então ele fez isso e depois levou o Conerak para o seu quarto, que lá também estava o corpo de Tom Hughes, de 31 anos de idade, o Tom que já estava morto. E ele colocou o Conerak lá. O Jeffrey falou que o Conerak chegou a acordar e ele viu o corpo do Tony. E ele falou que ele estava tão drogado ainda com a bebida que logo depois ele acabou dormindo de novo. Então o Jeffrey aproveitou que o Conerak estava dormindo e saiu para comprar mais bebidas. Pela madrugada, no dia 27 de março, quando o Jeffrey retornou para seu apartamento, ele viu o Conerak do lado de fora conversando com 3 mulheres. Então o Jeffrey se aproximou e disse que ele se chamava John e que era seu amigo e que ia levar de volta para o seu apartamento. Só que as 3 mulheres não estavam convencidas dessa história, então elas disseram que já tinha chamado a polícia. O policial Joseph Gebrecht e o policial John Balcezac, eles chegaram no apartamento e começaram a conversar com o Jeffrey. Ele questionou ele e o Jeffrey disse que o menino ele era maior de idade e era seu namorado. Só que as mulheres começaram a relutar, dizer que aquilo não era verdade, que o menino estava com um sangramento tanto na cabeça quanto no ânus, mas a polícia não queria saber muito do que elas estavam falando. Eles até mandaram elas calarem a boca, parar de falar. E mesmo elas relutando com o menino voltar para o apartamento, os policiais acompanharam os dois até o apartamento do Jeffrey. Chegando lá, os policiais entraram no apartamento dele e não viram nada demais. Mesmo tendo um odor muito forte de carne podre no apartamento do Jeffrey, ele usou a mesma desculpa de que o freezer dele estava quebrado e a carne tinha estragado. E a polícia deu uma geral lá, uma geral não bem dada, já que o corpo do Tony estava lá no quarto do Jeffrey. E depois ele foi embora e deixando o Conerak junto com o Jeff. Então o Jeffrey continuou o que ele tinha começado. Ele injetou mais ácido na cabeça do Conerak, só que dessa vez foi fatal. O Conerak acabou falecendo. Então o Jeffrey pediu uma folga do trabalho no dia seguinte e para poder desmembrar todo o corpo do Conerak e também o corpo do Tony. O Jeffrey desmembrou todo o corpo dos dois e guardou o crânio dos dois como recordação. Em 31 de junho de 1991, o Jeffrey viajou para Chicago e lá ele conheceu o Matt Turner. E quando ele conheceu o Matt, ele acabou o convencendo a viajar até Milwaukee para tirar algumas fotos profissionais.
E quando o Matt chegou lá no apartamento do Jeffrey, logo ele drogou ele e em seguida estrangulou e depois desmembrou todo o corpo dele e algumas partes do corpo do Matt ele guardou em um saco plástico dentro do freezer e o resto ele descartou. Com todas as pessoas que ele tinha assassinado, ele conservou o crânio como recordação. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah Weinberg, de 23 anos, em um bar, onde ele o atraiu até o seu apartamento, querendo passar um fim de semana com ele. O Jeremiah ele foi drogado e assim que ele desmaiou, o Jeffrey perfurou seu crânio, mas dessa vez ele não colocou ácido, ele colocou água fervente. E isso fez com que o Jeremiah entrasse em coma e ele conseguiu sobreviver apenas 2 dias. Em 15 de julho, Dahmer conseguiu atrair o Oliver Lacey para seu apartamento, onde os dois tentaram fazer sexo antes que o Dahmer conseguisse o drogar. Após o Dahmer tentar deixá-lo inconsciente com clorofórmio, que isso não deu certo, no dia seguinte o Dahmer pediu uma folga no seu emprego e ele decidiu que o Oliver Lacey seria a sua 16ª vítima e ele assassinou o Oliver Lacey e desmembrou o corpo dele e dessa vez ele guardou a cabeça, o coração e o esqueleto dele dentro do freezer. No dia seguinte, o Dahmer atraiu o Joseph Bruderwurst, de 25 anos de idade, para seu apartamento. E lá, o Joseph foi estrangulado e o seu corpo jogado na cama de Dahmer, em um lençol por cima, onde ficou por 2 dias. Quando Jeffrey tirou os lençóis de cima do corpo do Joseph, ele já estava em estado muito avançado de decomposição, a sua cabeça já estava com bastante verme, então ele começou a desmembrar o corpo dele, mesmo assim, mesmo com a cabeça dele estando com vermes. O Jeffrey ele tirou a cabeça dele, ele fez uma limpeza e acabou conservando junto com as outras cabeças que ele tinha. E o corpo do Joseph foi desmembrada e derretida em ácido junto com os outros corpos que o Jeffrey tinha derretido. E o Joseph seria a 17ª e última vítima de Jeffrey Dahmer. Em 22 de julho de 1991, o Jeffrey ele se aproximou de 3 homens e com uma proposta de $100 para que um deles fosse até o seu apartamento para que pousasse nu. E se um deles concordasse, o Jeffrey daria $100 para ele. E um desses homens concordou. Tracy Edwards, de 32 anos de idade, ele aceitou a oferta do Jeffrey e ele foi até o apartamento dele. E chegando lá, o Tracy notou um cheiro muito forte, muito desagradável no apartamento do Jeffrey. Com os dois já sentados no sofá, o Jeffrey pediu para que o Tracy olhasse para seu aquário. E enquanto o Tracy estava distraído, o Jeffrey algemou uma das suas mãos e o Tracy se assustou. E quando ele se assustou, o Jeffrey tentou algemar a outra mão dele, só que ele não teve sucesso. E o Jeffrey pediu para que o Tracy fosse até o quarto com ele para poder tirar as fotos do que ele tanto queria. E o Tracy concordou. E quando chegou lá, ele viu na televisão que estava passando um filme, O Exorcista 3. E também ele viu um tonel azul muito grande, de 215 litros. E ele percebeu que todo aquele cheiro que estava impregnado no apartamento do Jeffrey vinha dali. Então o Jeffrey ele pegou uma faca e começou a ameaçar o Tracy. Ele dizia que ainda queria bater algumas fotos dele. O Tracy ele começou a ceder, entrar no jogo do Jeffrey. Ele começou a desabotoar a camisa, mostrar para o Jeffrey que ele não era uma ameaça para ele. Então o Jeffrey começou um pouco a se acalmar e os dois deitaram na cama e o Jeffrey deitou com o ouvido no peito do Tracy e ele começou a escutar a batida do coração dele, até que o Jeffrey falou que iria comer o coração do Tracy. O Tracy continuava afirmando que era um amigo do Jeffrey, que ele não apresentava nenhuma ameaça para ele. E enquanto ele estava convencendo o Jeffrey que era um amigo, ele ficava pensando o que poderia fazer para escapar de lá. Ou ele pularia a janela, ou então ele correria até a porta e tentaria escapar. E foi aí que o Tracy disse para o Jeffrey que queria usar o banheiro.
E o Jeffrey acompanhou ele até o banheiro e depois disso ele disse que queria ficar tomando cerveja sentado na sala, porque lá tinha ar-condicionado. E o Jeffrey aceitou e depois de algum tempo ele pediu para ir no banheiro de novo. E depois que ele voltou, ele viu que o Jeffrey não estava segurando a algema dele, não estava prendendo ele. Então foi aí que ele deu uma pancada na cabeça do Jeffrey e tentou escapar. Ele correu em direção à porta. Às 23h30, no dia 22 de julho, o Tracy começou a correr na rua pedindo ajuda e foi aí que ele encontrou 2 policiais. Os policiais viram um homem negro correndo na rua, algemado, e como aquela área era bastante perigosa, com bastante índice de violência, os policiais se aproximaram com cautela perto do Tracy. Então ele começou a gritar, dizendo que um maluco tinha drogado ele e tentado matar. Então a polícia botou o Tracy dentro do carro, da viatura, e foi até o apartamento do Jeffrey. Chegando lá, o Tracy tinha confirmado tudo o que ele tinha dito pelo policial. E o policial pediu o Jeffrey para pegar a chave da algema e também perguntou o que tinha acontecido. E o Jeffrey disse que era só uma briga de casal e começou a dar uma desculpa para o policial. Mas o policial perguntou se poderia entrar, o Jeffrey disse que poderia e os dois entraram. De imediatamente eles não viram nada demais, mas o policial queria a chave da algema e o Jeffrey disse que estava na cabeceira da cama e que iria pegar. Só que o policial disse que ele mesmo ia pegar, então o policial foi até o quarto e quando ele chegou no quarto, ele viu a faca que o Tracy tinha falado que o Jeffrey tinha ameaçado ele com faca. Então ele viu a faca perto da cama, também viu um tambor de 215 litros lá do lado, que tinha um cheiro muito forte de carne podre. Então a polícia começou a se aproximar da cabeceira da cama e quando ele foi pegar a chave, ele notou umas fotos de Polaroid. De imediato ele não tinha visto direito, mas quando ele se aproximou das fotos, ele viu que se tratava de corpos desmembrados. O Jeffrey, quando viu que o policial tinha achado as fotos, ele tentou fugir, mas logo ele foi capturado e imobilizado pelos policiais. Ainda à noite, o escritório criminal de Milwaukee começou uma investigação no apartamento do Jeffrey e quando eles investigaram a geladeira do Jeffrey, eles encontraram alguns corpos congelados lá, que aquilo seria para consumo do Jeffrey, e também encontraram 7 cabeças humanas, 7 crânios. Algumas estavam ainda com carne e outras já estavam esbranquiçado já na parte do osso. Também encontraram 74 fotos Polaroids do Jeffrey com cenas de homens decapitados em posições sexualmente sugestivas. E também no tonel de 215 litros, eles encontraram 3 torsos já em ácido em decomposição. E no dia 25 de julho de 1991, o Jeffrey foi oficialmente indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. E em 22 de agosto foram adicionadas mais 11 acusações de homicídio cometido em Wisconsin. Em 14 de setembro, os investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância de Jeffrey, quando ele confessou seu primeiro crime, identificaram 2 molares e uma vértebra que o raio-x ajudou a identificar como sendo de Stephen Hicks. E 3 dias mais tarde, Dahmer foi formalmente acusado do assassinato de Hicks em Ohio. Dahmer não foi acusado de tentativa de assassinato de Tracy Edwards ou foi acusado do homicídio de Twomey. A justificativa para esse último foi que o promotor de condado de Milwaukee estava apenas trazendo acusações onde podia se provar a intenção, além da dúvida razoável, já que no caso de Twomey, o Jeffrey não tinha memória do ocorrido e não havia evidência física que o crime existiu. Na audiência preliminar que aconteceu em 13 de janeiro de 1992, o Jeffrey se declarou culpado, mas legalmente insano, nas 15 acusações de assassinato. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou oficialmente em 30 de janeiro de 1992, com enorme atenção midiática. O juiz Lawrence Graham presidiu o julgamento em Milwaukee. 2 semanas antes, Jeffrey havia se declarado culpado em todas as 15 acusações,
A principal questão para os advogados era tentar provar a sanidade ou insanidade dele para verificar se ele tinha algum tipo de transtorno, seja mental ou de personalidade. A promotoria afirmava que qualquer problema psicológico que Dahmer tivesse não impedia de contemplar a criminalidade de sua conduta ou privá-lo da capacidade de resistir aos seus impulsos, já que a defesa afirmava que ele sofria de doença mental e tinha obsessões e impulsos que era incapaz de controlar. O julgamento de Dahmer durou 2 semanas e no final o advogado de defesa, Gerald Boyle, em seu argumento de encerramento, voltou a insistir na insanidade do seu cliente, indicando o diagnóstico de quase todos os profissionais de saúde que o avaliaram e apontaram todos os seus transtornos psicológicos. Boyle afirmou que os assassinatos compulsivos de Dahmer foram resultado de uma doença que ele descobriu e não escolheu. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Dahmer legalmente são, com 2 dos 12 jurados demonstrando dissidência a respeito da posição de que ele não sofria de doenças mentais no momento dos seus crimes. Como a pena de morte havia sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz Grant não a considerou como punição possível para Dahmer, mas ele recebeu, no final, 15 condenações por homicídios em primeiro grau, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. 3 meses após o julgamento em Milwaukee, o Jeffrey foi extraditado para Ohio para responder pelo seu primeiro assassinato de Stephen Hicks. A corte se reuniu por 45 minutos e Dahmer se declarou culpado e recebeu sua 16ª sentença de prisão perpétua no dia 1º de maio. Na manhã de 28 de novembro de 1994, o Jeffrey deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com outros 2 presos, Jesse Anderson e Christopher Scaver. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhava na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8h10 da manhã, o corpo de Jeffrey foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi o Scaver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990, que acertou o Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros, depois que ele se voltou contra Anderson e o acertou também. Dahmer, contudo, não morreu imediatamente. Ele foi levado para o hospital da prisão, mas foi pronunciado morto 1 hora mais tarde. Depois de acertar ambos, o Scaver voltou à sua cela e informou à guarda que Deus tinha mandado fazer aquilo com o Jeffrey e o Anderson. Scaver afirmou que não tinha planejado o ataque com antecedência, porém mais tarde confirmou que escondeu a barra de metal antes para poder usar no ataque. Em 2015, o Scaver, em uma entrevista, afirmou que Dahmer não se arrependeu de seus crimes. Scaver sugeriu que os funcionários da prisão deixassem Dahmer sozinho com ele, esperando que algo acontecesse, mas isso nunca foi confirmado. Bom, esse é o fim do caso de hoje, um caso assim bastante complexo, com bastante data, bastante informação e também, infelizmente, com bastante vítima. Eu fico por aqui. Se você não tivesse se inscrito no começo, eu espero que se inscreva agora e também deixe o seu like. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau.